E se você soubesse que uma decisão simples mudaria sua vida para sempre? Era exatamente isso que Guilherme Tavares, de 19 anos, não imaginava quando acordou naquela manhã fria de junho de 1995, em São Bento do Sapucaí, pequena cidade no sul de Minas Gerais. O vapor saía da caneca de café com leite que sua mãe, Dalva, havia preparado às 5h30 da manhã. O cheiro de pão de açúcar assado na padaria do seu Antônio se espalhava pela rua de paralelepípedos, misturando-se ao aroma úmido da terra após a garoa da madrugada. Guilherme vestiu o casaco de lã cinza que ganhara no Natal anterior. O frio de junho cortava os ossos naquela região montanhosa. Estudante do 3º ano do ensino médio, na Escola Estadual Professor Mendonça, Guilherme era conhecido por sua dedicação aos estudos e pelo sonho de cursar engenharia na Federal de Itajubá. Alto, magro, com cabelos castanhos sempre penteados para o lado e óculos de grau de armação dourada. Ele carregava eternamente uma mochila azul marinho, repleta de livros e cadernos manuscritos com sua letra caprichada. Naquele 15 de junho, uma quinta-feira, Guilherme havia combinado de estudar na casa de Fabiano Reis, colega de classe que morava no bairro do Cruzeiro, a cerca de 3 quilômetros do centro. Os dois fariam a última revisão para a prova de física que aconteceria na sexta-feira seguinte. Mãe, vou pro Fabiano estudar. Volto antes das 9, disse Guilherme, ajeitando a alça da mochila no ombro. Dalvani, que bordava um pano de prato na mesa da cozinha, ergueu os olhos e sorriu. Leva o guarda-chuva, filho. O tempo tá fechando. Ah, mãe, é só até o Cruzeiro. Se chover, peço pro Fabiano me levar de bicicleta. Foram as últimas palavras que Dalva Tavares ouviu do filho. Guilherme saiu de casa às 18h15, caminhando pela Rua dos Andradas em direção à estrada de terra que levava ao bairro do Cruzeiro. Várias pessoas o viram. Dona Antônia, que varria a calçada em frente ao armazém. O menino Leandro, que empinava pipa no campinho. Seu Josué, que consertava a cerca da sua propriedade bem na curva onde a rua asfaltada terminava e começava a estrada de chão batido. A estrada para o Cruzeiro serpenteava por entre morros cobertos de eucaliptos e pequenas propriedades rurais. Era um caminho seguro, conhecido, que Guilherme percorrera dezenas de vezes. Mas naquela tarde, algo aconteceu no trecho entre a curva do seu Josué e a ponte de concreto sobre o córrego Bom Jesus. Um percurso de aproximadamente 800 metros que se tornaria o maior mistério de São Bento do Sapucaí. Quando Guilherme não chegou na casa de Fabiano até às 19h30, o rapaz achou estranho, mas imaginou que o amigo tivesse desistido por causa da garoa fina que começara a cair. Só no dia seguinte, quando Guilherme faltou à aula pela primeira vez no ano letivo, é que Fabiano procurou a família Tavares. Dalva sentiu o coração gelar quando Fabiano bateu à sua porta perguntando pelo filho. Como assim o Guilherme não foi na sua casa ontem? A partir daquele momento, o tempo parou em São Bento do Sapucaí. O cabo Vanderlei, da polícia militar local, não demonstrou muita preocupação quando Dalva registrou o desaparecimento na manhã de sábado, 17 de junho. Dona Dalva, o menino deve ter arrumado alguma namoradinha e logo aparece em casa. Rapaz de 19 anos tem dessas coisas, disse o policial, mal erguendo os olhos do papel carbono. O senhor não conhece meu filho, replicou Dalva, com a voz trêmula. Guilherme não faria isso. Ele me avisaria. Mas o cabo Vanderlei conhecia estatísticas. 9 em cada 10 desaparecimentos de jovens se resolviam em 48 horas, com o rapaz ou a moça voltando para casa com alguma desculpa constrangida. Por isso, a polícia só começou as buscas oficiais na segunda-feira, 19 de junho, 5 dias após o sumiço. Nesse meio tempo, a própria comunidade se mobilizou. O pai de Guilherme, Sebastião Tavares, que trabalhava como soldador na oficina do Toninho, organizou grupos de vizinhos para vasculhar a estrada do Cruzeiro. Bateram de porta em porta, perguntaram para todos os moradores da região, reviram cada mata, cada curva, cada pedra. Dona Carmen, vizinha dos Tavares, trouxe panelas de feijão e arroz para que Dalva se alimentasse. Você precisa manter as forças, querida. O Guilherme vai voltar. Mas Dalva mal conseguia comer. Ficava sentada na varanda, olhando fixamente para a rua, esperando ver o filho dobrando a esquina com a mochila azul nas costas e os óculos dourados refletindo a luz do fim de tarde.
O pastor Elias, da igreja presbiteriana, organizou correntes de oração. O prefeito, seu Manuel Cardoso, ofereceu ajuda da prefeitura. Cartazes com a foto de Guilherme, a mesma do documento de identidade, onde ele sorria timidamente, foram colados em todos os postes, murais e comércios da cidade. A TV regional de Pouso Alegre enviou uma equipe que filmou uma reportagem de 3 minutos. O apresentador do jornal local mencionou o caso rapidamente. Em São Bento do Sapucaí, a família do estudante Guilherme Tavares pede ajuda para encontrar o jovem, desaparecido desde quinta-feira passada. Sebastião vendeu sua moto para pagar um investigador particular de Pouso Alegre. O homem, um ex-policial chamado Durval, chegou com promessas grandiosas e cobrou 3 salários mínimos adiantados. Depois de uma semana fazendo perguntas óbvias, desapareceu com o dinheiro, alegando que precisava ampliar as investigações em outras cidades. Conforme os meses passavam, o caso de Guilherme Tavares foi lentamente sendo esquecido por todos, exceto pela sua família. Dalva desenvolveu a mania de sair todas as tardes e percorrer a estrada do Cruzeiro, chamando o nome do filho até a voz ficar rouca. Os vizinhos começaram a sussurrar que ela estava ficando meio perturbada da cabeça. Sebastião, que sempre fora um homem comunicativo, tornou-se cada vez mais calado, bebendo algumas cachaças a mais no bar do Zezinho após o trabalho. Em 1998, 3 anos após o sumiço, a irmã mais nova de Guilherme, Patrícia, então com 16 anos, saiu de casa para estudar enfermagem em Belo Horizonte. Não suportava mais viver naquela atmosfera de luto permanente, onde cada objeto, os livros do irmão, a bicicleta encostada na parede, o casaco de lã pendurado no armário, parecia gritar a ausência de Guilherme. "Mãe, eu preciso viver minha vida", disse Patrícia na manhã da partida, abraçando Dalva na rodoviária. Dalva entendeu, mas seu coração se partiu um pouco mais. Os anos se arrastaram. A cidade cresceu lentamente. Novas famílias chegaram. Crianças nasceram e cresceram sem nunca terem ouvido falar do estudante que sumira na estrada do Cruzeiro. Os cartazes desbotaram e foram arrancados. Outras notícias ocuparam as conversas do bar e da igreja, mas Dalva jamais desistiu. Mesmo quando os cabelos ficaram completamente brancos, mesmo quando as artrites dificultaram suas caminhadas, ela continuava percorrendo aquela estrada de terra, sussurrando o nome do filho para o vento frio das tardes de inverno. Em 2005, 10 anos depois, Sebastião morreu de infarto. O médico disse que foi o coração, mas Dalva sabia que fora a saudade acumulada, o peso de carregar uma pergunta sem resposta durante uma década inteira. Ela ficou sozinha na casa da Rua dos Andradas, cercada pelas memórias e pelo silêncio. Março de 2011. 16 anos haviam se passado desde o desaparecimento de Guilherme Tavares. A construtora Minas Pavimentação havia ganhado a licitação para asfaltar definitivamente a estrada que ligava São Bento do Sapucaí ao bairro do Cruzeiro. Era um projeto antigo, prometido por 3 prefeitos consecutivos e finalmente saído do papel graças a uma verba federal para melhorar o escoamento da produção leiteira da região. O mestre de obras, Valdeci Fonseca, um homem experiente de Varginha, chegou com sua equipe numa segunda-feira ensolarada. O trabalho começaria pela parte mais complicada: alargar e nivelar o trecho próximo à ponte sobre o córrego Bom Jesus, onde a estrada fazia uma curva fechada e o barranco era instável. Na quarta-feira, 16 de março, por volta das 2 da tarde, a escavadeira hidráulica do operador Edson Silva estava removendo uma grande quantidade de terra e pedras do barranco quando algo chamou sua atenção. Primeiro, foi um fragmento de tecido azul marinho que apareceu entre os torrões de barro. Edson parou a máquina e desceu para examinar. O tecido estava deteriorado, mas ainda era possível identificar o material: lona resistente, como a usada em mochilas escolares. "Valdeci, vem cá ver uma coisa", gritou Edson. O mestre de obras se aproximou e ajudou a escavar manualmente aquele ponto específico. Em poucos minutos, eles desenterraram uma mochila azul marinho parcialmente destruída pelo tempo e pela umidade. Dentro dela, protegidos por sacos plásticos que um estudante cuidadoso havia usado, encontraram cadernos com anotações ainda legíveis, livros didáticos
e uma carteira de identidade em nome de Guilherme Tavares. Valdeci olhou para a data de nascimento no documento, 12 de abril de 1976. Fez as contas rapidamente. Se o rapaz estivesse vivo, teria 34 anos. Vá para a obra, ordenou Valdeci. Chama a polícia. Agora. A notícia se espalhou por São Bento do Sapucaí com a velocidade de um incêndio em pasto seco. Em 2 horas, metade da cidade estava reunida na estrada do Cruzeiro, observando o trabalho da Polícia Civil que havia sido chamada de Pouso Alegre. Dalva, agora com 68 anos, chegou apoiada no braço de Dona Carmen. Suas pernas tremeram quando viu a mochila azul, que reconhecera imediatamente, mesmo após 16 anos enterrada na terra. É dele, sussurrou, as lágrimas escorrendo pelas faces enrugadas. É a mochila do meu menino. O delegado Márcio Brandão, que assumira a delegacia de Pouso Alegre em 2009 e não conhecia o caso, ordenou que toda a área fosse isolada. A escavação continuaria no dia seguinte, com mais cuidado e método. Na manhã de quinta-feira, além da mochila, foram encontrados os óculos de grau de armação dourada, com uma das lentes quebrada, um sapato social marrom número 41, fragmentos de roupa e, a 2 metros de profundidade, ossos humanos parcialmente preservados. Dalva desmororou quando o perito confirmou, 1 semana depois, que se tratavam dos restos mortais de Guilherme Tavares, identificados através do exame odontológico. Mas a descoberta levantou uma pergunta terrível. Como o corpo de Guilherme havia parado enterrado a 2 metros de profundidade, numa área onde nunca houvera obras ou escavações? Alguém havia cavado uma cova e enterrado o rapaz naquele local. Guilherme Tavares não havia simplesmente desaparecido, ele fora assassinado. A descoberta dos restos mortais de Guilherme transformou completamente a investigação. O que era um caso de pessoa desaparecida tornou-se oficialmente um homicídio com 16 anos de atraso. O delegado Brandão reabriu todos os arquivos antigos e começou a entrevistar novamente as pessoas que haviam prestado depoimento em 1995. A maioria ainda morava em São Bento do Sapucaí, mas 16 anos haviam mudado muita coisa, inclusive a disposição das pessoas para falar. Foi durante o depoimento de seu Josué, o homem que consertava a cerca na curva da estrada, na tarde do desaparecimento, que o primeiro fio da meada começou a se desenrolar. Delegado, eu já sou muito velho, disse seu Josué, agora com 79 anos, as mãos trêmulas segurando um copo de água. E tem uma coisa que me incomoda há muito tempo. Seu Josué revelou que, na tarde de 15 de junho de 1995, ele havia visto Guilherme passar pela sua propriedade, caminhando em direção ao Cruzeiro, como sempre. Mas cerca de 40 minutos depois, havia visto uma caminhonete verde subindo a estrada na direção contrária, voltando para a cidade. Eu conhecia aquela caminhonete, continuou o idoso. Era do Juvenal, o Juvenal Pereira, que tinha uma chácara ali perto da ponte. Por que o senhor nunca contou isso antes? Seu Josué baixou os olhos, constrangido. O Juvenal era meio encrenqueiro, sabe? Ninguém queria arranjar problema com ele. E depois ele vendeu a chácara e se mudou. Pensei que não fosse importante. Juvenal Pereira. O delegado Brandão começou a investigar esse nome que nunca havia aparecido nos depoimentos originais. Descobriu que Pereira, então com 38 anos, possuía uma pequena propriedade rural a apenas 500 metros do local onde o corpo fora encontrado. Em setembro de 1995, 3 meses após o desaparecimento de Guilherme, ele vendeu a chácara por um preço muito baixo e se mudou para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Mais intrigante ainda, Juvenal tinha antecedentes por agressão e havia cumprido 2 anos de prisão no final dos anos 80 por tentativa de estupro. A investigação ganhou urgência. Em Ribeirão Preto, Juvenal Pereira havia construído uma nova vida. Era casado, tinha 2 filhos adolescentes e trabalhava como caminhoneiro autônomo. Vizinhos o descreviam como um homem quieto, trabalhador, mas de temperamento explosivo quando bebia. Na tarde de 8 de abril de 2011, o delegado Brandão e 2 investigadores foram até Ribeirão Preto para interrogar Juvenal. O encontraram no pátio da transportadora onde trabalhava, checando a carga de seu caminhão. Juvenal Pereira era um homem alto, forte, de cabelos grisalhos e mãos grossas,
de quem trabalhou a vida inteira com ferramentas. Quando os policiais se apresentaram e mencionaram o nome de Guilherme Tavares, seu rosto empalideceu visivelmente. Eu não sei de nada sobre esse rapaz, disse Juvenal, mas sua voz tremia. Durante 3 horas de interrogatório na delegacia de Ribeirão Preto, Juvenal manteve a versão de que não conhecia Guilherme e nunca o havia visto. Negava ter estado na estrada do Cruzeiro na tarde de 15 de junho de 1995. Foi quando o delegado Brandão mencionou o depoimento de seu Josué que as defesas de Juvenal começaram a desmoronar. Seu Josué disse que viu sua caminhonete verde subindo a estrada por volta das 7 da noite. Como você explica isso? Juvenal ficou em silêncio por longos minutos, o suor escorrendo pela testa. Finalmente, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Eu não queria que acontecesse, murmurou entre soluços. Foi um acidente terrível. A confissão de Juvenal Pereira saiu aos pedaços, entre lágrimas e tremores. Na tarde de 15 de junho de 1995, Juvenal estava consertando a cerca da sua chácara quando viu Guilherme caminhando pela estrada. O rapaz cumprimentou-o educadamente, como sempre fazia. Mas naquele dia, Juvenal havia bebido um pouco mais que o normal e estava com problemas conjugais. Sua esposa havia descoberto uma traição e o ameaçara com a separação. Eu chamei o menino para entrar na minha propriedade. Disse que queria mostrar uma coisa para ele, confessou Juvenal. Não sei o que deu em mim. Acho que queria descontar minha raiva em alguém. Guilherme, educado e confiante, seguiu Juvenal até os fundos da chácara. Ali, longe da estrada, Juvenal tentou agredi-lo sexualmente. Guilherme reagiu, gritou, tentou fugir. Na luta, Juvenal o atingiu com uma pedra na cabeça. Ele caiu e não se mexeu mais, disse Juvenal, chorando convulsivamente. Eu fiquei desesperado. Não sabia o que fazer. Com medo de ser descoberto, Juvenal carregou o corpo de Guilherme até um local mais afastado, próximo à ponte, e cavou uma cova funda. Enterrou o rapaz junto com a mochila e os óculos, esperando que nunca fosse descoberto. Eu vendi a chácara e fugi. Não conseguia mais ficar naquele lugar. Toda noite eu via o rosto do menino. Juvenal Pereira foi preso e confessou formalmente o homicídio. Em dezembro de 2011, foi condenado a 22 anos de prisão por homicídio qualificado e tentativa de estupro. Dalva Tavares finalmente teve as respostas que buscara durante 16 anos. No dia do julgamento, ela estava na primeira fila do tribunal, segurando uma foto de Guilherme no peito. Quando o juiz leu a sentença, ela não demonstrou raiva nem satisfação, apenas um alívio profundo e silencioso. Agora eu posso enterrar meu filho direito, disse para a repórter da TV regional que a entrevistou na saída do fórum. Guilherme Tavares foi sepultado no cemitério municipal de São Bento do Sapucaí numa tarde fria de maio de 2012. Toda a cidade compareceu ao funeral. O corpo foi velado com o casaco de lã cinza que Dalva havia guardado durante todos aqueles anos, esperando o filho voltar para casa. Na lápide de granito, ela mandou gravar Guilherme Tavares, 1976-1995, filho amado que finalmente voltou para casa. Até hoje, Dalva visita o túmulo todas as quintas-feiras, levando flores do campo e conversando baixinho com o filho sobre os sonhos que ele não pôde realizar. Ela tem 75 anos agora e diz que finalmente consegue dormir em paz, sabendo que Guilherme não está mais perdido na terra fria daquela estrada. A estrada do Cruzeiro foi asfaltada e recebeu o nome de Rua Guilherme Tavares, em homenagem ao jovem estudante que sonhava ser engenheiro e foi morto por um homem que não conseguiu controlar seus próprios demônios. Às vezes, quando a tarde cai sobre São Bento do Sapucaí e o vento frio sopra entre os eucaliptos, os moradores mais antigos ainda se lembram do rapaz alto e magro, de óculos dourados e mochila azul, que caminhava pela estrada de terra carregando livros e sonhos, até que um encontro terrível interrompeu para sempre sua jornada. A história de Guilherme Tavares nos lembra que, mesmo quando o tempo parece ter apagado todas as pistas, a verdade tem uma forma persistente de vir à luz, trazendo justiça para quem partiu e paz para quem ficou esperando. Dezembro de 2019, 8 anos após a condenação de Juvenal Pereira.
A bibliotecária da escola estadual Professor Mendonça, Dona Lourdes, estava organizando os arquivos antigos no porão quando encontrou uma caixa empoeirada com a etiqueta Turma 1995, treiro ano. Dentro, entre as redações e provas antigas, estava um caderno de capa dura azul com o nome Guilherme Tavares, escrito na primeira página. Era um diário que Guilherme mantinha desde o início de 1995, onde anotava não apenas compromissos escolares, mas também pensamentos pessoais e observações sobre a vida na pequena São Bento do Sapucaí. Dona Lourdes levou o caderno para Dalva, que aos 76 anos ainda morava sozinha na Rua dos Andradas. Quando abriu as páginas amareladas, Dalva descobriu um lado do filho que nunca havia conhecido completamente. Na entrada de 14 de junho de 1995, véspera do desaparecimento, Guilherme havia escrito: "Mãe fica preocupada quando digo que vou estudar com o Fabiano porque fica longe de casa. Mas ela não entende que preciso sair daqui para crescer. Às vezes sinto que esta cidade é pequena demais para os meus sonhos. Quero conhecer o mundo, construir pontes, viajar para outros países. Talvez um dia eu volte aqui como engenheiro e ajude a modernizar São Bento. Quero que meus pais se orgulhem de mim." Algumas páginas adiante, Dalva encontrou algo que a fez gelada. "Hoje vi de novo aquele homem estranho da chácara perto da ponte. Ele estava na estrada quando passei e ficou me olhando de um jeito esquisito. Fingi que não vi, mas me deu arrepios. O Fabiano disse que ele tem fama ruim na cidade, que já teve problemas com a polícia. Vou tentar passar por outro caminho na próxima vez." A entrada estava datada de 8 de junho de 1995, apenas uma semana antes do assassinato. Guilherme havia percebido o perigo, mas não imaginou que seria morto justamente pela pessoa que o deixava desconfortável. Quando Dalva mostrou o diário ao delegado Brandão, que havia se tornado um amigo da família ao longo dos anos, ele ficou pensativo. "Dona Dalva, isso confirma que seu filho já havia notado o comportamento suspeito do Juvenal. Se ele tivesse contado para alguém..." "Mas ele era um menino responsável demais", interrompeu Dalva, acariciando as páginas do caderno. "Não queria preocupar ninguém com bobagem." O diário revelou também que Guilherme estava apaixonado por uma colega de classe chamada Cíntia, que havia se mudado para Belo Horizonte em março de 1995. Ele escrevia sobre ela constantemente, planejando visitá-la assim que terminasse o ensino médio. Dalva decidiu procurar essa Cíntia, que hoje seria uma mulher de 43 anos. Através das redes sociais, descobriu que ela morava em Contagem, era casada e tinha 2 filhos. Quando Dalva a contatou, Cíntia começou a chorar ao telefone. "Dona Dalva, eu nunca esqueci do Guilherme. Quando soube do desaparecimento dele, fiquei devastada. Sempre me perguntei o que teria acontecido se eu não tivesse me mudado." Cíntia revelou que ela e Guilherme haviam trocado algumas cartas após sua mudança e que ele estava planejando visitá-la nas férias de julho de 1995. Na última carta, recebida no início de junho, Guilherme havia escrito que tinha uma surpresa para contar quando se encontrassem. "Acho que ele ia me pedir em namoro", disse Cíntia, entre lágrimas. "A gente era muito jovem, mas eu gostava muito dele." Em 2020, durante a pandemia, Cíntia fez uma viagem especial para São Bento do Sapucaí para visitar o túmulo de Guilherme. Levou uma rosa branca e ficou longos minutos em silêncio diante da lápide. Dalva, que a acompanhava, observou. "Ele teria sido muito feliz com você, filha. E eu com ele", respondeu Cíntia. Naquele mesmo ano, a escola Professor Mendonça criou uma biblioteca em homenagem a Guilherme, chamada Biblioteca Guilherme Tavares, Espaço dos Sonhos. O diário encontrado por Dona Lourdes foi exposto numa vitrine, aberto na página onde ele escrevia sobre seus planos de se tornar engenheiro. Juvenal Pereira, aos 64 anos, continua cumprindo sua pena na penitenciária de Tremembé, em São Paulo. Em 2021, enviou uma carta manuscrita para Dalva pedindo perdão. Ela nunca respondeu, mas guardou a carta numa gaveta. "Não é ódio", explicou para a filha Patrícia, que hoje é enfermeira-chefe em um hospital de Belo Horizonte e visita a mãe todos os finais de semana. "É só que algumas feridas são grandes demais para cicatrizar completamente." Em 2023, a Rua Guilherme Tavares recebeu uma nova placa,
agora com a inscrição Guilherme Tavares, estudante, sonhava em construir pontes e mudou a vida de uma cidade inteira. Dalva, aos 80 anos, continua suas visitas semanais ao cemitério, mas agora leva o diário do filho e lê trechos em voz alta, como se estivesse contando as novidades da semana. Hoje a Cíntia mandou um cartão pelo correio, disse ela numa quinta-feira de outono de 2024. Ela sempre se lembra do seu aniversário, meu filho. E sabe o que mais? A biblioteca da escola está sempre cheia de jovens estudando. Eles dizem que sentem sua presença lá, te inspirando a não desistir dos sonhos. O vento frio balançou as flores do campo, que Dalva havia trazido, como se fosse uma resposta silenciosa. Às vezes, moradores de São Bento do Sapucaí comentam que, nas tardes de quinta-feira, é possível ver uma senhora de cabelos brancos conversando baixinho no cemitério, sempre acompanhada por uma sensação estranha de paz e de esperança, como se o amor de uma mãe fosse capaz de transcender até mesmo a morte, transformando uma tragédia numa lição eterna sobre a importância de protegermos nossos sonhos e uns aos outros. Em 2024, a Rua Guilherme Tavares é uma das mais movimentadas de São Bento do Sapucaí. O progresso chegou finalmente à pequena cidade, com internet rápida, novas empresas e jovens que permanecem estudando ao invés de migrar para os grandes centros. Como Guilherme havia escrito no seu diário, ele realmente voltou para ajudar a modernizar São Bento do Sapucaí, só que não da forma como havia sonhado.